Nesse vídeo eu vou te ensinar como criar passo a passo um efeito conhecido como glowing dentro do Photopea. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal Seduc. Criar efeitos especiais no Photopea é muito divertido e também pode resultar em imagens incríveis. A melhor coisa de usar um efeito de brilho ou glowing, como o que eu vou te ensinar agora, é que ele pode ser adicionado a praticamente qualquer imagem. Além disso, existem várias maneiras de aplicar esse recurso. Acredito que você vai se surpreender com a facilidade de usar esse efeito dentro do Photopea. Mas antes de continuar, eu gostaria de te pedir para se inscrever no canal e ativar o sininho com todas as notificações, pois dessa forma você não vai perder nenhum conteúdo que eu postar aqui no canal. Aproveita também e já deixa o teu like, pois ajuda muito o canal a crescer. Recados dados, bora para a prática. Você que é designer, freelancer ou produtor de conteúdo e que está cansado de investir horas em uma única arte, de não ter tempo para a família, que luta constantemente contra o bloqueio criativo e mesmo quando consegue criar algo não é reconhecido no mercado, e sabe como eu contornei essas e outras situações com o Kit do Designer. O Kit do Designer é uma plataforma utilizada e aprovada por mais de 2.000 profissionais. Todas as artes são 100% editáveis, são mais de 1 milhão de arquivos, mais de 90 videoaulas completas explicando como editar as artes e como usar os programas, tudo isso por um investimento justo e que você já consegue tirar na primeira arte que criar para o seu cliente. Agora, você tem duas opções: ou clica no link que está na descrição do vídeo e adquire o seu kit, ou continue demorando horas para criar uma única arte. A decisão agora é sua. Bom, eu estou aqui no Photopea e a primeira coisa que eu vou fazer é abrir uma imagem que vai servir de base a esse efeito. Então vou clicar aqui no botão abrir do computador. Eu tenho aqui os arquivos que eu vou estar utilizando para esse projeto. Inclusive, todos eles vão estar disponíveis para você baixar, se quiser, obviamente. Eu só peço que você assista o vídeo até o fim, porque em algum momento desse vídeo vai aparecer o link onde eu disponibilizei todos esses recursos. Então aqui eu tenho, deixa eu dar uma aumentada aqui no tamanho. Eu tenho aqui 3 imagens e eu tenho aqui um LUTs, que é um recurso de pesquisa de cores, onde a gente vai utilizar para dar uma escurecida nessa imagem aqui. Eu vou abrir agora. Eu vou dar um clique nela, vou clicar em abrir e aí eu posso começar o meu trabalho. Essa é uma imagem pesada, ela é uma imagem praticamente 4K. Então eu sugiro que, se você não tiver um computador razoável de memória RAM, de processador, que você diminua a resolução dessa imagem. E para fazer a diminuição da resolução de uma imagem é muito simples. Você vai vir aqui no menu imagem, tamanho da imagem, dá para perceber que aqui ele está mostrando a largura e a altura. Observe que ele está com a largura de 4.160 e uma altura de 6.240. O que eu vou fazer simplesmente é diminuir isso aqui pelo menos umas 3 vezes. Então eu venho aqui na largura, observe que essa corrente serve para manter a proporção tanto da largura à altura ou vice-versa. Ela tem que estar habilitada. Por quê? Eu vou diminuir aqui, ó, só o valor 4 desse 4.160 para 1 e vou clicar aqui nessa área acinzentada. E observe que ele automaticamente já converteu também a altura. Então eu fiquei com a largura de 1.160 e uma altura de 1.740. Está aqui num tamanho razoável para trabalhar e eu vou clicar em aceitar. A visualização ela vai ser diminuída, no entanto, pressiono a barra de espaço 2 vezes, ele vai dar o zoom e praticamente você não vê perda de qualidade, pelo menos visualmente. E isso é legal para que você possa trabalhar com mais desenvoltura, sem tanto travamento. Os recursos que eu vou aplicar vão fluir mais rapidamente. Então fica essa dica aí para você. Vou mudar aqui o nome para servo e eu vou duplicar esse carinha aqui. Vou dar um Ctrl J e eu tenho 2 camadas idênticas. Por enquanto eu vou desabilitar essa cópia. Eu volto para ela daqui a pouco, porque aqui nessa camada, que vai servir de background, eu vou aplicar 2 ajustes que vão deixar essa imagem um pouco mais escura. Vale lembrar que todas as vezes que você vai usar algum tipo de efeito de glow, de glowing, é importante que determinadas áreas fiquem escuras. Caso contrário, o efeito neon que eu vou aplicar nos chifres desse servo, ele não vai surtir tanto impacto. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui nessa imagem, que vai servir de fundo para o meu projeto, é dar uma escurecida nessa imagem. Para isso eu vou vir aqui, vou dar um clique e vou escolher a primeira opção, que é pesquisa de cores. Observe que ao aplicar a camada de pesquisa de cores, a tela já ficou escura. E aqui vou dar um clique e vou escolher a opção Moonlight. Caso você
não tenha, acredito eu que provavelmente você não tem esse LUTs, e eu já ensinei aqui no canal como você pode estar baixando e instalando LUTs, né, que é mais conhecido em português como pesquisa de cores. Você deve assistir esse vídeo para que você possa entender todo o processo. Eu não vou explicar aqui como é que funciona, apenas vou estar disponibilizando esse carinha aqui para que você possa estar aplicando. Então vou dar um clique e você observa que essa pesquisa de cores, deixa eu até fechar aqui, ela deixa a imagem como se fosse lua cheia, e as luzes azuis aqui da lua são aplicadas em toda a imagem. Só que eu quero deixar ela um pouco mais escura. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar outra camada de ajuste, dessa vez vai ser a preto e branco. Pronto, não vou mexer em nada nas configurações, vou só clicar aqui nas propriedades para poder ocultar, mas eu não vou deixar assim tudo escuro, senão eu teria aplicado diretamente. Eu vou diminuir a opacidade, vou deixar a opacidade em 50%, porque eu deixo mais escuro, mas aproveito também essa parte aqui da pesquisa de cores, né? Olha só, é isso que eu quero. Ótimo. E aí eu já posso organizar isso aqui, ó. Posso selecionar tudo, clico no primeiro, seguro o Shift, clico no último. Deixo a camada servocópia fora da seleção. E aí eu posso clicar aqui no botão nova pasta. E vou chamar isso aqui de fundo. Agora sim, eu vou me concentrar aqui, né, na cópia do servo. O que eu quero fazer agora? Não faz sentido eu criar um fundo e usar essa camada aqui da forma que está. Então, essa talvez seja a parte mais difícil de todo o processo que eu vou te ensinar, que é justamente fazer o recorte. Eu falo difícil porque se você não tem domínio de ferramentas de recorte, você vai penar um pouquinho. Mas eu acredito que se você assistiu já meus vídeos falando sobre recorte, principalmente com a Pen Tool, né, a caneta, você vai conseguir tirar de letra. Eu vou estar utilizando a caneta para fazer a seleção, mas você poderia usar a ferramenta de laço, você poderia usar qualquer ferramenta ou várias ferramentas ao mesmo tempo para remover o fundo. Para que eu não perca tanto tempo, eu vou fazer o seguinte, olha só. O Photopea ele trouxe um recurso bem bacana que remove parcialmente ou praticamente todo o fundo de uma imagem. Ele não é uma ferramenta tão apurada, mas vai me ajudar aqui a remover parte do fundo dessa minha camada. Esse recurso se chama Remover BG. E eu faço isso da seguinte forma. Vou deixar a camada servocópia aqui selecionada. E eu vou vir aqui, ó, em selecionar. E aí eu escolho Remover BG. Ele vai carregar e aplicou um recorte. Como eu estou com a pasta fundo selecionada, eu já consigo ver como é que ele está ficando. Eu vou desabilitar aqui, ó. E você observa que ele fez um corte bem legal. Com algumas falhas, obviamente, mas eu já ganhei tempo. Eu poderia vir aqui com a Pen Tool. Eu vou dar o acabamento com a Pen Tool agora. Mas eu poderia ter vindo com a Pen Tool aqui e fazer esse recorte, tá? É só para dar uma dica a mais para você. E olha só o que ele fez. Ele criou uma máscara de rasterização. E nessa máscara, ele escondeu, né, parte da informação aqui do servo. Eu posso aproveitar, inclusive, olha só, eu vi que ele cortou aqui um pouquinho a mais, ó. Então posso clicar aqui na máscara, Ctrl barra de espaço para mudar aqui para minha ferramenta de zoom, barra de espaço aqui para arrastar, e aqui você pode perceber que houve uma falha, né? Então eu posso vir aqui com o meu pincel na cor branca, e aí eu posso fazer com que a informação que foi cortada seja restabelecida. E também, legal. Beleza. Você pode, inclusive, dando retoques para remover determinadas áreas. Eu posso vir, inclusive, com a própria pincel, só usar a tecla X aqui para inverter, né? Com a cor preta, eu posso ir apagando, tá? Mas eu vou usar a ferramenta de caneta porque eu acho mais prático. Então, olha só como é que eu vou fazer. Vou escolher aqui a ferramenta caneta. Vou mudar aqui a opção de forma para demarcador. E aí eu vou selecionar apenas essa área. Eu vou usar também para poder rotacionar, para ficar melhor para eu selecionar, a ferramenta de rotação. Ela está aqui, ó, girar a visualização. Eu ativo ela através da tecla R. Com isso, ó, eu posso girar e fico mais confortável para poder ir fazendo a seleção com a caneta. Então, eu posso aqui fazer a mudança de uma ferramenta para outra, né? Letra P, eu mudo para a Pen Tool, a caneta, e letra R, eu mudo para a ferramenta de girar visualização. Então, vou aproximar aqui e vou começar a minha seleção com a Pen Tool. Caso erre a seleção, basta dar um Ctrl Z
e aí você retoma. Uma coisa interessante é que se por acaso você transitar, né, entre a opção de rotação de tela e também a Pen Tool, e por acaso quando você clicar ele não estiver mais ligando os pontos aqui da caneta, você dá o Ctrl Z e clica aqui, ó, no último ponto, e aí você pode dar prosseguimento, ok? Ó, então selecionei aqui essa primeira parte, fechei aqui, não fechei, e aí eu posso dar um clique aqui e continuar até fechar. Quando fechei essa parte, é uma seleção. Eu vier aqui em demarcadores, você vai ver que eu tenho essa área, ó, selecionada. Então eu posso segurar a tecla Ctrl, dar 2 cliques para selecionar. Posso voltar aqui nas camadas e na minha máscara eu posso pegar a ferramenta de pincel na cor preta. Eu posso limpar. Beleza, foi para isso que serviu essa minha seleção. Vou focar agora aqui. Vou dar o Ctrl D para desmarcar essa seleção. Ficou aqui uma linha ainda, então eu limpo. Tá? Até aqui dá uma pequena parada. Então eu venho aqui na aba Demarcadores, não preciso mais dessa marcação que eu criei, e aí eu posso excluir. Basta clicar, segurar e arrastar aqui para a lixeira. Volto aqui para a camada, e aí eu posso fazer essa seleção aqui agora. Eu vou vir aqui, vou dar uma rotacionada, e eu vou começar a minha seleção com a caneta. Eu posso vir aqui no botão de girar visualização, né? Tecla R, mas eu posso dar 2 cliques, barra de espaço 2 vezes, porque quando eu dou 2 cliques ele deixa, né, o ângulo em 0, deixando a imagem como eu quero. Então tenho aqui outro demarcador, posso vir aqui em demarcadores, posso dar 2 cliques aqui com o Ctrl, mas se você preferir você pode vir aqui, ó, em seleção, nesse botão, ele gera uma seleção dessa área, e aí mais uma vez eu posso vir com o brush, né, com o pincel na cor preta e posso fazer a limpeza aqui. Tá ótimo. Tem algumas falhas aqui. Voltar aqui para a cor branca. E aí eu posso fazer restauração em áreas que naquele momento, né, que eu usei o BG, possam ter sido prejudicadas. Beleza. Isso aqui não vai fazer tanta importância, mas se você quisesse um recorte perfeito, eu não usaria o BG. Eu usaria a caneta para fazer essa limpeza, né, bem detalhada. Posso me livrar aqui do demarcador. E aí eu tenho, olha só, o cervo cortado, mas eu vou precisar também fazer o recorte dos chifres. Olha só como vai ficar mais simples fazer o recorte só do chifre. Eu vou duplicar essa camada aqui, ó. Vou dar aqui um Ctrl J. Vou ocultar por enquanto essa primeira cópia. E aqui na máscara, o que eu preciso fazer? Eu preciso remover, deixando apenas os chifres. Então, com a máscara selecionada, eu vou pegar aqui. Posso pegar aqui a ferramenta de laço. Fiz a seleção. E aí eu posso vir com o meu brush, com o meu pincel. Aumentar o tamanho na cor preta. Aí eu aproximo, dá um Ctrl D para desmarcar a seleção. E agora sim eu posso diminuir aqui meu brush. E aí eu posso deixar só o que eu desejo, que são os chifres. Pronto, é isso. Aqui eu tenho a camada inteira, né? Só o cervo. E aqui eu tenho só os chifres. Vou até ajustar isso aqui, porque precisa ser eliminado também. E aí eu vou aplicar essa máscara diretamente aqui à camada. Então vou dar um clique, vou aplicar.
E aqui eu vou chamar de chifre, porque depois eu vou criar uma pastinha para organizar melhor. Então essa é a parte mais complexa, que é justamente a seleção e a separação. Bom, agora eu vou trabalhar aqui nesse servo, nessa primeira cópia, eu vou trabalhar um pouco a iluminação. Imagina o seguinte, esses chifres aqui, eles vão estar com um efeito de brilho, com um efeito de glow. E, obviamente, por estar brilhando, esse brilho ele tem que passar aqui, pelo menos pelo rosto e parte aqui do dorso do animal, né? Das costas aqui do animal. Então, para isso, eu vou usar uma camada de ajuste do tipo curvas. Essa camada de curvas, ela vai ser aplicada apenas a essa cópia aqui do servo. Então, eu vou clicar aqui no botão máscara de corte. Vai ficar essa setinha aqui, informando que ele vai aplicar somente aqui, né? E aqui eu vou trabalhar essa área aqui escura. Então, vou trazer ela um pouquinho para aqui, ó. Eu vou deixar essa área aqui mais escura. Vou puxar um pouquinho mais aqui. Acho que é isso, 47,6. Ótimo. Olha só o antes e o depois, né? Então eu vou deixar essa região aqui do rosto, essa região aqui do dorso um pouco mais clara. Então na máscara, com o pincel na cor preta, eu vou diminuir o fluxo aqui para 15%. Vou pegar aqui, diminuir o pincel, vou deixar ele aqui com uma suavidade, não tão duro, né? Então vou deixar aqui em torno de 59%, tá bom. E aí eu venho de leve aqui, ó. No rosto. Deixando essa região mais clara. Se eu precisar diminuir, eu posso mexer aqui na opacidade. E agora eu vou acrescentar outra camada de ajuste, que vai ser matiz e saturação. E aqui em matiz eu vou trazer aqui, marcar aqui a caixa colorir. Eu não quero que essa camada aplique, né, as cores de tanto matiz quanto saturação em todas as camadas abaixo dela. Então eu faço a mesma coisa que eu fiz em curvas. Vou clicar aqui em máscara de corte e aqui eu começo a trabalhar. Vou deixar aqui um valor mais ou menos próximo dos 40, 43 está de bom tamanho. Vou aumentar a saturação, deixar ela mais forte, né, mais intensa. Aqui uns 73 e vou aumentar a iluminação. 13, tá bom. 2 vezes barra de espaço. Fica algo esquisito, né? Mas eu não vou deixar ele assim. Eu vou diminuir a opacidade aqui para 50%. Talvez um pouquinho menos, 45% da camada matiz e saturação. Tá ótimo. E aí eu vou inverter essa máscara, tá? Ela é uma máscara branca, isso significa que ela tá revelando tudo que essa camada tá aplicando. Para inverter de branco para preto é muito simples. Com a máscara selecionada eu dou um Ctrl I. E tudo fica preto, e isso significa que ele está escondendo tudo que essa camada matriz saturação ela está aplicando. E agora sim, eu posso vir aqui com o meu brush, diminuir aqui o tamanho, vou manter aqui o fluxo em 15%. Ele já tem aquela iluminação, né, que eu apliquei, só aqui nessa área. E agora eu vou dar uma colorida. Só que dessa vez eu vou mudar a cor do meu brush de preto para branco, porque senão ele não vai conseguir revelar a cor que eu apliquei, né? Os tons que eu apliquei aqui na camada de ajuste de matriz e saturação. E aí eu venho leve. Tá ótimo. Claro que isso aí vai do seu gosto, né? Legal. Qualquer coisa eu posso diminuir um pouco mais a opacidade depois. Agora eu vou trabalhar os chifres. Então vou vir aqui em chifre. Primeira coisa que eu vou fazer é converter esse cara em um objeto inteligente. Então eu dou um clique com o botão direito e escolho aqui converter em objeto inteligente e vou criar uma cópia dele. Então Ctrl J. Agora eu vou aplicar nessa cópia um filtro do tipo desfoque gaussiano. Vou dar um clique. Veja que ele deixou aqui a camada desse chifre, né, mais desfocada. Eu não quero um desfoque tão grande, vou colocar aqui apenas 5 pixels. Vou aceitar. E agora eu vou duplicar esse cara. Ctrl J. Quando eu duplico, claro que o desfoque também foi duplicado. Então dou 2 cliques aqui e vou mudar o desfoque. De 5 eu vou subir para 100. Você observa que já começa a ser criada aqui uma névoa, né, de desfoque. Vou aceitar. Vou duplicar novamente esse último. A névoa está aumentando. Vou abrir aqui o desfoque. Vou mudar de 100 para 250. Opa, acho que apliquei errado. Apliquei 2500. 250. Vou duplicar mais uma vez
Vou aqui em desfoque gaussiano, só dando um clique duplo, né? E vou mudar aqui de 250 para 500. Beleza. Ok, ainda tá um efeito esquisito. Deixa eu esconder aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essa primeira cópia aqui do chifre, vou segurar o Shift e vou clicar na última cópia e vou mudar aqui do modo normal para subexposição linear. Só não mudei a cor ainda, né? Mas já deu um efeito bem interessante. Eu vou gerando intensidade de iluminação, ok? Vou pegar todas as camadas, né? Cliquei na primeira, segurei o Shift, cliquei na última. Vou colocar numa pastinha. Eu vou chamar de chifres. E agora eu vou aplicar a cor. Para isso, com a pastinha chifre selecionada, vou dar um clique aqui em camadas de ajustes. E vou escolher novamente matriz de saturação. Vou colorir e vou clicar aqui, ó, em máscara de corte. Para ele aplicar apenas aos chifres. Vou esconder aqui, janela de propriedades. Se você achar que está muito intenso, você pode diminuir a opacidade, ou se você quiser aumentar ainda mais, você pode dar um Ctrl J aqui na camada de matriz de saturação, aumentando ainda mais, e aí eu posso dosar aqui na opacidade, deixar 50% para não deixar tão forte. Agora eu vou criar aqui um pequeno efeito para finalizar o meu trabalho. Arquivo, abrir e posicionar. Eu vou brincar aqui com essas duas, tá? Então vou selecionar aqui a nebulosa, segurar o Ctrl, vou selecionar aqui a buquê e vou abrir. Vou aproveitar que essa imagem já está selecionada aqui, ó, e vou rotacionar ela com o Shift preso para que ela gire de 15 em 15 graus. Beleza? E aí eu vou confirmar. Vou colocar a nebulosa aqui para baixo da imagem buquê e vou trabalhar com a nebulosa primeiro. Trazer ela aqui para cima. Eu quero que essa imagem ela esconda as áreas escuras, deixando apenas as áreas claras. Posso começar a fazer isso aplicando aqui um ajuste do tipo níveis. E aí eu vou trazer aqui, ó, a parte escura. E aqui vou tirando, né, o quanto eu puder das áreas escuras, justamente para deixar só pontos brancos. E mais, legal. Pronto, ó. Só ficou pontos azuis, brancos. Tá ótimo. Vou aceitar. E agora eu posso, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Eu posso aplicar aqui um modo de mesclagem do tipo tela. Eu fico com esse efeito aqui. Ah, vou deixar assim? Não. Eu vou fazer algumas mudanças, tá? A primeira, eu vou trabalhar aqui com uma máscara, porque aí eu vou apagar algum desses pontos. Eu vou usar aqui o brush na cor preta. E aí eu vou esconder. Deixa eu aumentar aqui o fluxo. Eu vou esconder alguns desses pontos. E aqui eu posso aplicar um filtro de desfoque gaussiano. Deixar aqui um desfoque de 1.5, 2, tá bom? E aí eu posso ir duplicando várias vezes. Vou selecionar tudo, todas essas camadas da nebulosa. E aqui eu posso vir e converter isso aqui para objeto inteligente. É claro que ao fazer isso, ele vai perder o modo de mesclagem. Basta que eu volte aqui para a tela. Beleza. E aqui no buquê eu vou fazer algo semelhante. Vou trazer ele para cá. Vou dar uma rotacionada nela. Alt Ctrl T. Deixar essa parte aqui para esse lado. Vou mudar aqui o modo para tela já para ver como é que vai ficar. Ficou legal. Mas vou aplicar ainda o ajuste do tipo níveis. Vou escurecer um pouco mais, para que eu não tenha tanta informação das áreas escuras. Assim tá legal. E claro que se eu quiser aumentar ainda mais, né, o brilho, você pode duplicar esse cara, né? Ctrl J, e aí ele vai intensificando, que não é o meu caso. Eu vou fazer apenas dar um Alt Ctrl T aqui, ó, e dar uma leve aumentada. Quero ele um pouco maior, na verdade. E aí eu vou colocar uma máscara com o pincel na cor preta. Eu vou tirar um pouco, né? Até gerar outra máscara aqui para isso aqui que está em cima do rosto do cervo. Então é isso. Nesse vídeo eu te ensinei como criar um efeito glowing no Photopea. E se você gostou desse vídeo, então por favor compartilha com todos os teus amigos nas tuas redes sociais. Se tiver uma dúvida, uma crítica, uma sugestão, comenta aqui logo abaixo. Eu vou ter o maior prazer de ler e te responder. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.